Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje o nosso tema será sobre o capítulo 26 da 10ª edição do Rockwood and Green, Trombose Venosa Profunda. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto, ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E com grande entusiasmo que a gente inicia essa nossa imersão de hoje. Com certeza. É um tema denso, mas muito necessário. Muito. A nossa missão aqui é tentar decodificar aquela dança super complexa entre sangramento e coagulação, sabe? Especificamente em pacientes com trauma ortopédico. Temos em mãos uma literatura, assim, bem pesada. E o nosso tom hoje, para quem está ouvindo, é realmente entender os porquês. O objetivo é extrair as diretrizes fundamentais que equilibram o risco trombótico com o risco hemorrágico, usando a melhor evidência disponível. Porque num paciente politraumatizado a linha é muito tênue, né? Extremamente tênue. De um lado, você tem um risco de trombose severo. Do outro, um risco de hemorragia que pode ser fatal se a gente for, agressivo demais ou errar o tempo da intervenção. Certo, vamos desempacotar isso. Queria começar pelo quebra-cabeça da fisiopatologia. A gente sempre ouve falar dos princípios de Rudolf Virchow, descritos lá atrás, há mais de 150 anos. A famosa tríade de Virchow. Isso. Mas, na prática, como exatamente o trauma ortopédico moderno acende esses 3 pilares ao mesmo tempo? Olha, o trauma ortopédico é praticamente a tempestade perfeita para a tríade de Virchow. O primeiro pilar, que é a lesão endotelial, ele acontece tanto pelo dano direto do impacto ali no vaso, pelas fraturas com desvio, quanto pelo insulto iatrogênico, durante a própria cirurgia. A própria fixação já causa lesão? Exato. Aí entra o segundo pilar, a estase venosa. É uma consequência quase inevitável da imobilização, seja por gesso, tração, restrição de carga, ou até o cara ficar deitado na UTI. Faz sentido. E o terceiro? O terceiro é o mais complexo, a hipercoagulabilidade. O trauma desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica maciça. Isso altera completamente a biologia do sangue circulante. Sobre essa biologia. Todo mundo aprende na faculdade aquele modelo clássico da cascata da coagulação, né? Aquele efeito dominó das vias intrínseca e extrínseca. Sim, o modelo clássico. Isso ainda se sustenta para explicar o que acontece nesses casos de trauma severo? Ou a literatura já exige uma visão um pouco diferente? O que é fascinante aqui é que o texto foca justamente numa mudança de paradigma. A cascata clássica ainda é super útil para a gente entender exames de laboratório, tipo TTPA ou TAP. Para mapear onde o remédio age, certo? Exatamente. Mas ela falha muito em explicar aquele ambiente dinâmico in vivo. O Rockwood enfatiza o modelo celular de hemostasia, que é muito mais fiel à realidade ali do leito. E como ele funciona? Ele divide o processo em 3 fases: iniciação, amplificação e propagação. E o pulo do gato desse modelo é que ele coloca as plaquetas, e não aquelas proteínas flutuando no plasma, no centro do palco. Então as plaquetas são a superfície principal onde a mágica acontece. É bem por aí. Elas não são só tijolinhos inertes fazendo uma barreira. Elas são a verdadeira fábrica de trombina. As membranas ativadas controlam a coagulação exatamente no local da lesão. É uma resposta bem mais localizada. Muito mais localizada e celular. Não é só uma reação em cadeia solta no sangue. E isso nos leva a um dos maiores desafios nas enfermarias, que é a coagulopatia induzida por trauma. Um problemão. Lógico. É o paradoxo do trauma. O corpo gera uma explosão de trombina e ativação plaquetária para sobreviver ao impacto. E como ocorre essa transição do sangramento para o risco iminente de trombose? O grande vilão aí é um fenômeno chamado shutdown da fibrinólise. Shutdown? Normalmente o corpo forma o coágulo e já vai preparando o terreno para desfazer ele com a plasmina, assim que o vaso cicatriza. Mas no trauma grave, rola um pico de liberação de uma molécula chamada inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, o PAI-1. Ou seja, o paiuto tranca o sistema de degradação, o corpo constrói as barricadas para conter o sangramento e joga a chave fora. Perfeita analogia. Ele perde a capacidade de desmontar o coágulo depois. Os coágulos ficam extremamente resistentes à quebra.
E essa persistência somada à estase venosa do paciente acamado é o que deixa a trombose venosa profunda se desenvolver silenciosamente. E evoluir para um tromboembolismo pulmonar. Que é fatal muitas vezes. Aqui é onde fica realmente interessante. TVP e TEP são a terceira causa mais comum de morte hospitalar na população de trauma. A gente precisa ligar o radar de risco. Com certeza. Se a resposta natural do corpo já é prender o paciente nesse estado hipercoagulável, como a equipe médica identifica quem está mais propenso a essas complicações? A literatura manda a gente estratificar o risco avaliando duas grandes categorias: fatores do trauma em si e fatores intrínsecos do paciente. Começando pelo trauma, o que mais pesa? Localização e gravidade. Fratura pélvica e de membro inferior, tipo fêmur, são os clássicos de alto risco. Mas o dado que mais assusta é o do trauma raquimedular. Da lesão medular? Isso. Pacientes na fase aguda de uma lesão da medula têm um risco de morte por TEP que é cerca de 500 vezes maior no primeiro mês. 500 vezes maior. Isso é absurdo. É um número assustador comparado com a população geral. E além do tipo de fratura, a carga sistêmica também afeta. Tipo o ISS, o score de gravidade da lesão? Sim, o ISS alto correlaciona direto com inflamação agressiva. Outra coisa potente são as transfusões maciças, tipo mais de 4 bolsas de hemácias em 24 horas. O sangue estocado promove inflamação e coagulação no receptor. Entendi. E do lado do paciente, quais fatores prévios amplificam esse perigo todo? Os suspeitos de sempre: idade avançada, obesidade com IMC acima de 30, histórico pessoal ou familiar de TVP, malignidade ativa e gravidez. Então, um idoso obeso com fratura de pelve tem um risco exponencialmente maior que um jovem ígido com a mesma lesão. Nem se compara. O perfil de risco vai nas alturas. Mas com tanta variável, tomar decisão no plantão não pode depender de intuição. A fonte destaca o sistema TES, né? O Trauma Embolic Scoring System. Como funciona na prática? É super pragmático. Ele soma 5 variáveis. Imagina um paciente de 60 anos, a idade já dá ponto. Chega com ISS alto de um acidente de carro, mais pontos. Ele é obeso, precisa de ventilador mecânico na UTI por mais de 3 dias e tem fratura de extremidade inferior. E aí soma tudo? Soma. Se bater 7 pontos ou mais, o paciente é de risco moderado a alto. Qual a implicação de bater 7 no TES? A implicação é que a profilaxia agressiva vira mandatória. Você tem que usar método farmacológico e mecânico combinados, a menos que tenha contraindicação absoluta por sangramento. Certo, isso abre o nosso arsenal de profilaxia. Falando das opções farmacológicas, vi um debate intenso nas publicações recentes sobre a velha aspirina. É uma reviravolta interessante. Ela era meio subestimada no trauma ortopédico grande, não era? Muito. A galera achava que por inibir só a COX-1 plaquetária, ela era fraca demais para o trauma maior. Mas ensaios recentes gigantes, tipo o Prevent Clot e o PEP Trial, mudaram o jogo. O que eles mostraram? O Prevent Clot avaliou mais de 12 mil pacientes com fraturas pélvicas ou de extremidade. Mostrou que a aspirina não foi inferior à heparina de baixo peso molecular na prevenção de morte por tromboembolismo. E tipo, é oral, barata, não precisa de injeção na barriga todo dia. Uma vantagem logística imensa. Mas a heparina de baixo peso molecular, a HBPM tipo a enoxaparina, ainda é padrão ouro em muito protocolo, né? Ainda é a espinha dorsal. Ela foca na cascata plasmática, potencializando a antitrombina para inativar o fator XA. É muito eficaz. A grande ressalva é o rim. Porque ela é eliminada via renal. Exato. Se o politraumatizado fizer lesão renal aguda, você tem que ajustar a dose ou mudar para heparina não fracionada, que tem metabolismo no fígado. Falando em opções, e a varfarina? O texto dá um alerta seríssimo sobre o uso dela na fase aguda. Parece que dar varfarina logo após um trauma grave pode agravar tudo paradoxalmente. Por que isso? Isso é crítico. A varfarina inibe os fatores dependentes de vitamina K no fígado, 2, 7, 9 e 10. Mas ela também inibe a proteína C e a proteína S. Que são anticoagulantes naturais nossos. Justamente. O problema é que a proteína C tem meia-vida de umas 8 horas só. Já os fatores que formam o coágulo demoram dias para cair.
Ah, então ele perde a proteção anticoagulante natural antes de perder a capacidade de formar o coágulo. É isso aí. Abre uma janela onde o paciente fica transitoriamente pró-coagulante. Num cara politraumatizado que já está com o shutdown da fibrinólise, dar varfarina sem uma ponte com heparina é jogar gasolina no fogo. Pode dar trombose extensa ou necrose de pele. Uso agudo isolado é totalmente proscrito. Nossa, faz todo sentido. E os DOACs tipo rivaroxabana? Eles inibem o fator 10A direto sem essa confusão da vitamina K? Os DOACs estão dominando o manejo pós-alta e a longo prazo. Agem rápido, não dão esse paradoxo inicial, não precisam daquele exame de sangue chato de INR toda semana e o perfil de sangramento, principalmente no cérebro, é bem mais seguro. Entendi. E se a gente conectar isso ao quadro das contraindicações? Se o paciente simplesmente não pode receber nada de química por causa de um trauma craniano ou sangramento ativo? Aí os métodos mecânicos entram em cena. Tipo a compressão pneumática intermitente. Qual a eficácia real disso? Isoladamente, eles são inferiores ao remédio, não substituem, mas são vitais como ponte. Eles combatem a estase, empurrando o sangue, e até estimulam um pouquinho a quebra da fibrina local. Controlou o risco de sangrar? Entra com remédio químico. E os filtros de veia cava inferior? Na prática hospitalar, a gente vê bastante, mas a literatura levanta várias bandeiras vermelhas no trauma. O uso sofreu uma revisão drástica. 10 anos atrás, colocavam em todo mundo. Hoje o consenso é claro. Eles não substituem a anticoagulação e não servem de profilaxia primária de rotina. São para quem, então? Só para altíssimo risco, que já tem uma TVP ou TEP documentada recente e que tem uma contraindicação absoluta anticoagulante que vai durar mais de uma semana. Ou seja, a exceção da exceção. Exatamente. E tem que ser filtro recuperável. Tem que tirar assim que puder usar anticoagulante, porque filtro esquecido lá dentro aumenta o risco de trombose na própria veia cava. O que nos traz ao fator tempo. O timing parece ser o que mais salva vidas aqui. Qual é a janela ideal no capítulo? Início precoce, o mais rápido possível, idealmente dentro de 24 horas desde que o sangramento esteja controlado. E um detalhe, atrasar a cirurgia definitiva da fratura por mais de 12 a 24 horas já aumenta muito o risco de TVP, mesmo fazendo a profilaxia certa depois. A estase cobra o preço. Cobra um preço muito alto. Mas isso é complicação ocorrer de fato. O diagnóstico de uma TVP numa perna que já está inchada, cheia de hematoma e doendo por causa de uma fratura é um pesadelo logístico. Aquele sinal de Omans clássico perde a validade. Totalmente inútil no membro traumatizado. É muito sobreposto. O diagnóstico tem que ser guiado por probabilidade pré-teste, usando o score de Wells ou Geneva. Isso vai ditar se a chance é baixa, moderada ou alta e guia o próximo passo. No pronto-socorro normal, o pessoal logo pede um dedímero no sangue. Mas no politrauma, isso não é um terreno pantanoso. É uma armadilha clássica. O dedímero mede a quebra da fibrina, né? Imagina um politraumatizado. Fratura, cirurgia, hematoma reabsorvendo, o corpo todo está quebrando fibrina. Então vai dar sempre alto. Quase sempre. A especificidade vai para o ralo. Ele só serve se vier negativo num paciente de baixo risco, aí exclui. Mas dar positivo não confirma nada. Para confirmar, tem que ser imagem. Ultrassom duplex para a perna e anjo TC pulmonar para o TEP, certo? Perfeito. Confirmou? Muda a chave de profilaxia para tratamento. Que é dividido em fases, né? Isso. Iniciação para estabilizar, fase de tratamento que dura 3 meses para riscos transitórios tipo cirurgia ortopédica e a estendida se o risco persistir. E hoje os DOACs lideram esses 3 meses. Certo. Para a gente organizar a cabeça de quem está ouvindo, vamos fazer uma rápida retrospectiva dos 12 pontos principais do tema. Tiro rápido. Ponto 1. Integrar a cascata clássica com o modelo celular focado em plaquetas. 2. O motor da trombose. A tríade de Virchow, sempre ligada no trauma. 3. Os maiores vilões relacionados à lesão. Fraturas pélvicas, fratura de membros inferiores e o IESS alto. Ponto 4. Os fatores do paciente. Obesidade e idade multiplicam o perigo. Ponto 5. A estratificação prática. Usar o TES. Deu 7 ou mais. Profilaxia combinada agressiva. Ponto 6. Os remédios. Aspirina ganhando muito espaço ao lado da tradicional HBPM. 7. Compressão mecânica.
São terapias de ponte, não o tratamento definitivo. 8. Os filtros de veia cava. Só para exceções extremas e temporárias. Ponto 9. O relógio. Começar a profilaxia em menos de 24 horas pós-hemostasia. 10. O passo a passo diagnóstico. Sempre calcular a probabilidade pré-teste com o score de Wells. 11. O laboratório. Dedímero exclui, mas não confirma nada no trauma. Vai de ultrassom e angio-TC. E 12. Fechando o tratamento moderno. Janela de 3 meses focada no uso dos DOACs por segurança. Uma excelente síntese de um material super denso. Mas antes da gente encerrar, eu vi nas fontes uma linha de pesquisa recente que desafia totalmente o que a gente sempre achou que sabia. Assim, isso levanta uma questão importante para as pesquisas futuras, uma verdadeira mudança de paradigma. Qual é a teoria? Historicamente, a gente assume que toda embolia pulmonar sai da perna. Da TVP, viaja e entope o pulmão, certo? Sim, o clássico trombo viajante. Pois é. Mas evidências emergentes sugerem que 60% a 80% das embolias pulmonares no trauma podem ser, na verdade, tromboses vasculares pulmonares formadas de novo. Pera, o coágulo nasce direto dentro do pulmão, sem nunca ter tido uma trombose na perna. Isso mesmo. A inflamação sistêmica do trauma é tão brutal, somada a uma contusão no tórax, que o ambiente pulmonar fica trombogênico e o sangue coagula ali mesmo, direto no vaso do pulmão. Nossa, isso explica por que tanto paciente tem TEP sem nenhum sinal de trombose na perna. Exato. Desafia totalmente a ligação direta que a gente fazia entre a panturrilha e o pulmão. Vai mudar muito como a gente direciona a profilaxia no futuro. Fantástico! Agora chegou a hora de você reouvir este áudio, prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois, vá mergulhar no livro-texto do Rockwood, 10ª edição, capítulo 26, TVP. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.